Olá, companheiros da Casa do Caminho. Eu sou a Silvana, estou aqui com vocês mais uma vez, por um motivo muito especial. A Casa do Caminho faz uma homenagem aos 157 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que nascia a 15 de abril de 1864. Nós vamos ler como página de abertura o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. E nós aqui, Senhor, agradecemos por tudo, sempre, e pedimos: sê com todos nós, comunidade Casa do Caminho, sê com a Casa do Caminho, Senhor, cada pedacinho dela seja vibrado com teu amor, que todos sejamos fortalecidos em ti. Ampara, protege, guarda, Senhor, a todos nós, a humanidade inteira, ao planeta inteiro nesse momento, Senhor, delicado em que nós passamos. Pedimos sim, ampara-nos, Senhor, que essa pequena e singela homenagem transcorra debaixo de calma e de paz. Que seja assim, Senhor, em teu nome, Senhor Jesus, sol das nossas almas. Em nome de Allan Kardec, que nós também agradecemos muito. Em nome de Maria de Nazaré, em nome de todos os trabalhadores espirituais, os espíritos, diretores da Casa do Caminho, lembrando em particular o nosso Herman, e acima de tudo sempre, em nome de Deus nosso Pai, de amor e de bondade, que nós agradecemos e pedimos permissão para iniciarmos essa singela homenagem. Graças a Deus. Que nós todos nos unamos em prece. É com gratidão, não é? Que nós temos a nos guiar em nossas vidas a doutrina espírita, que nos traz, que nos trouxe o Evangelho de Jesus de volta. Então, no dia de nós comemorarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o aniversário dessa obra magnífica, é um dia também de nós orarmos mais ainda, agradecidos a Allan Kardec pelo trabalho que teve, primoroso, esse missionário tão importante para nós, um trabalhador tão fiel, que nos exemplificou tantas coisas importantes. Então, nossa gratidão a Allan Kardec. E nós escolhemos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o próprio Kardec explica numa nota, no rodapé da página do prefácio, ele explica que essa instrução transmitida por via mediúnica
resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Eis porque ela foi colocada aqui como prefácio. Então, quando Kardec fala do caráter do Espiritismo, que é duplo, nós podemos encontrar na Gênese. Esse caráter duplo do Espiritismo, ele está se referindo a revelação divina e revelação científica. É importante nós, estudiosos, né, da doutrina espírita, termos esse esclarecimento, né, de revelação divina. Por quê? Porque os espíritos provocaram os fenômenos, né, por origem e determinação de Deus. Assim chegou o corpo de conhecimentos que Kardec codificou, organizou, né, e elaborou o Pentateuco. Então, não foi uma iniciativa do homem buscar, mas foi uma iniciativa de Deus, através dos seus espíritos, né, os espíritos do Senhor, que trouxeram para nós, que falaram sobre o mundo espiritual, sobre as muitas vidas, né, que vieram trazer vários pontos trazidos antes por Jesus. Vem explicar e vem desenvolver. Então, é de revelação divina, porque foi vontade de Deus, né? Jesus havia dito que enviaria, né? Que ia pedir ao Pai que enviasse um Consolador, que ficaria conosco. Então, a doutrina espírita é uma revelação divina e é uma revelação científica. Por quê? Porque ela tem um caráter universal. Qualquer povo pode se utilizar desses ensinamentos para proveito de avanço, de progresso espiritual. E material também, né? E ela não foi ditada completa, que é um outro ponto importante, e ela pede, né? Ela solicita estudo, comparação, como Kardec fez. Estudou, observou, comparou, comentou, e nunca a doutrina espírita nos deixa livres de fazer exame e de raciocinar. E acima de tudo, né, quando a gente falou do caráter da revelação divina da doutrina espírita, vejamos essa mensagem que a gente leu do Espírito de Verdade. Aqui Jesus está. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. E não foi assim a chegada da doutrina espírita? Os médiuns, né, trouxeram as vozes, a experiência dos trabalhadores de Deus e de Jesus, espalhados como um imenso exército do bem. Porque aí ele continua dizendo: são chegados os tempos em que as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Quando o homem tem que saber o sentido, né? Nós temos que saber o sentido de nossas vidas. Então vem como uma luz, né? Porque as estrelas resplandecentes são uma luz. Vem como uma luz, um farol, a iluminar o caminho que deve ser percorrido e como deve ser percorrido. Ora, quem nos ensinou isso foi Jesus, né? Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E na finalidade da doutrina, como a gente está lendo aqui, iluminar, né? Iluminar o caminho, restabelecer o sentido verdadeiro de tudo que precisa ser restabelecido, né? Para que nós possamos colocar em prática a moral de Jesus. Quando Jesus falava, né? Quando Jesus falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Há muitas moradas na casa do Pai. Muito do que nós não conseguimos compreender à época. Então vem nos explicar e desenvolver os ensinamentos de Jesus para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no dizer, né, dos nossos queridos instrutores da doutrina, é uma orientação segura para a construção de um mundo feliz.
vamos pensar no nascimento, né? Como é que nasceu o nosso aniversariante, o Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui em Obras Póstumas, nós temos na parte segunda, na minha edição é a página 307, Kardec coloca ali para nós entendermos o nascimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá com o título assim, Imitação do Evangelho. Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservar ali de tal modo em segredo o título que o senhor Didier só conheceu quando dá impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Então, assim, gente, estava numa primeiro momento, registrado como Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Kardec sempre com muito cuidado, mostrando que ele é o codificador, um missionário muito importante para nós, mas que é obra de Deus, de Jesus, né? Dos trabalhadores do Cristo. Junto de nós, junto daqueles médiuns, junto a todos nós, né? Sempre. Então Kardec perguntou, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Porque ele trazia em segredo uma obra de tão tamanha importância, ele como sempre trabalhando junto dos seus amigos espirituais, dos guias. E olha a resposta deles, né? Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída, a terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Arrotearam, gente, quer dizer prepararam o caminho para o plantio. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna de me incluir sempre. Então aqui a gente deixa claro, né? Kardec deixa claro para nós, com muita transparência, como que estava se dando, né? A elaboração dessa obra tão importante. E a gente pensa assim, né? Em 1857, Kardec já havia lançado o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Antes disso tudo, o que é o Espiritismo? Antes de 1861, né, depois do Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo em 1859. Então vem, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos pensar aí no tríplice aspecto, né, que tem a doutrina dos Espíritos. Ela é filosofia, contida no Livro dos Espíritos, ela é ciência, toda a ciência espírita contida no Livro dos Médiuns, e ela tem um lado moral, né, que vai abordar pontos do Novo Testamento, as leis de Deus, as bem-aventuranças, todo o lado moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Fechando esse tríplice aspecto tão fundamental e tão importante, representando, né, a constituição de um todo. Claro que a gente depois vai ter, né, o céu e o inferno, nós vamos ter a Gênese, mas nós estamos aqui abordando esse aspecto que representa um homem que precisa avançar em sua totalidade, né? E a gente precisa lembrar que os fatos históricos, outras informações de milagres de Jesus, pode até haver questão de mudança, enfim, por conta de língua, por conta de avaliação de um ou de outro, mas o lado moral não. Esse é único, é verdadeiro, esse é intocável. E é com esse que está aqui representado o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente precisa lembrar nesse momento que Allan Kardec, quando passa, né, pelo trabalho do Livro dos Espíritos,
tem um caminhar muito importante para o nascimento, para a constituição também do Evangelho. Na pergunta 614, Kardec pergunta aos espíritos o que é lei natural. E eles dizem a lei de Deus, única necessária para a felicidade dos homens. E Kardec vai adiante e pergunta na 621, onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos falam para ele, na consciência. E ele pergunta, precisa então ser revelada, né? Já que está na consciência? E os espíritos dizem sim, já que ele a esquecera e desprezara. E Kardec continua na 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos disseram, Jesus. E Kardec amarra isso tudo na 627 e pergunta, qual a utilidade do ensino dos espíritos se Jesus ensinou as verdades, as verdadeiras leis de Deus? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí os espíritos colocam para nós, né? Muito importante, eles colocam. Jesus usou, em sua linguagem, alegorias e parábolas de acordo com o tempo e os lugares, né? Eles esclarecem para nós. Muito necessário que aquelas leis, que tudo que Jesus trouxe, sejam explicadas e desenvolvidas, já que tão poucos são os que compreendem e ainda menor o número daqueles que praticam aquilo que Jesus trouxe. E diz para nós que eles estão incumbidos de preparar o reino do bem, que Jesus anunciou. Jesus falou muito do reino de Deus, né? Que nós já sabemos que não é um pedaço de terreno que ninguém adquire, mas que é um estado de espírito, que é a construção do homem de bem em cada um de nós. Então Kardec aqui, ele deixa claro que ele já sabia, né? Todos nós sabíamos, mas fica aqui patente no estudo, nesse encadeamento das nossas ideias. Ele já tem o modelo e o guia, o nosso grande mestre, Jesus. Sabe que as leis de Deus estão na consciência, mas os espíritos disseram, houve, né? Há um mau entendimento, há um esquecimento, né? Há uma falta de compreensão adequada e não é colocar em prática o que Jesus trouxe. E o Evangelho de Jesus não é algum conhecimento que possa ficar guardado, ele precisa ser colocado em prática. Ele precisa acontecer. Como a mensagem do Espírito de Verdade diz, as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim. E os coros dos anjos se reúnem como um grande evento que convoca todos nós para estarmos presentes, né? E fazemos a nossa parte quando ele diz que vossas mãos peguem a lira, que é um instrumento que na época, se não me engano, todo mundo, a maior parte, vamos dizer assim, muitas pessoas podiam ter uma lira, né? E que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Então é uma conclamação, né? Uma convocação, uma conclamação para que todos nós toquemos, deixemos tocar as fibras íntimas de nossos espíritos imortais participando desse grande concerto. Nesse ponto nós voltamos a lembrar, né? Focamos na palavra Evangelho. Diante de toda essa conclamação, essa convocação, Evangelho, gente, quer dizer boa nova, boa notícia. E a palavra se refere aos atos, né, de Jesus e as suas palavras. E, mais tarde, ao que ficou registrado, né, das passagens de Jesus e dos seus ensinos. E há um chamamento grande sempre na doutrina espírita, né, dizendo aqui também retratado, refletido nessa mensagem do Espírito de Verdade, quando nós precisamos voltar, falamos de Evangelho e nos voltamos para a palavra evangelizar-se, que aí vem para nós mesmos, né? Que diz respeito à compreensão das leis de Deus pelos ensinos de Jesus. Qual foi a melhor maneira de nós entendermos, né, o que Deus quer de nós e as suas leis, se não pela vivência de Jesus aqui junto de nós nesse planeta? A vida de Jesus, de caridade e de amor, ele veio trazer um pai de amor e ele exemplificou, ele não só falou, ele viveu e exemplificou. Toda a moral dele foi vivenciada. Ficou um livro vivo que precisava ressoar, que precisava nos contagiar, que precisa estar conosco. Que não foi um ensinamento que chegou para a gente ter um livro bacana, que
que a gente deixe ali dentro de casa, aberto, que de vez em quando abra para dar uma olhada. É um livro do qual a gente precisa se apropriar, estudar, compreender e ir colocando em prática. Porque sempre que nós assim o fizermos, nós vamos ter a companhia dos amigos espirituais junto de nós. Como eles disseram para Kardec, estaremos junto de você. E Jesus disse também, né? Buscai e achareis. Onde estiverdes, em meu nome, aí eu estarei. Então, tudo muito foi dito por Jesus. Então, precisava haver compreensão de tudo isso que foi trazido, dessas lições que Jesus nos trouxe. Então, coube, como os Espíritos disseram aqui, aos trabalhadores de Deus, aos trabalhadores de Jesus, né? Essa pleiade de espíritos ligados à doutrina dos Espíritos, vir, tá aqui, iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos, né? Então, nós temos o conhecimento através da doutrina dos Espíritos, nos vem conhecimento do mundo espiritual, de quem somos nós, do objetivo da nossa vida aqui, né? Do que nos aguarda após essa vida de carne e na nossa vida verdadeira, que é a pátria espiritual. Nós temos o conhecimento, mas o Evangelho segundo o Espiritismo vai propor a sublimação do sentimento. Ou estaríamos incompletos. Essa programação é completa. Então ela vai, como a gente falou antes, ela vai abranger o homem como um todo. Então a própria evangelização é a sublimação do sentimento. E é necessário. Esse nosso trabalho interno é necessário e fundamental. E Chico Xavier disse para nós, ele fez uma metáfora muito bela, né? Colocando a síntese da importância que tem o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas vidas, que é o Evangelho de Jesus. Ele disse: a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Sem o sol, não há vida física, né, gente? Então, essa metáfora é muito importante. É o sol, sim, Jesus é o sol das nossas almas. E essa importância é o conhecimento de Jesus, é o Cristo redivivo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ensinar de forma simples e direta as leis de amor e de caridade que o Cristo ensinou e que nós precisamos para vivermos aqui da melhor maneira possível, né? Vivenciarmos as nossas encarnações, as nossas reencarnações, aprendermos com elas, saímos daqui melhor do que chegamos, né? Fazer um bom aproveitamento de tudo que é um planejamento reencarnatório para nós. Então, se nós olharmos a estrutura do Evangelho, a gente falou, né? Que é um livro preparado por um pedagogo, um missionário, né? E preparado de forma simples e direta. Ele tem uma estrutura que vem para nos auxiliar. Ele vem trazendo o objetivo da obra, né? Ele vem trazendo no início fatos históricos que vão fazer um contexto e vão nos falar por que aquela linguagem usada, né? Aquele vocabulário usado por Jesus, o que eles queriam dizer com aquilo tudo, vem contextualizar, né? Vem falar dos precursores, das ideias, né? Vem explicar na introdução muito da doutrina espírita, notícias históricas, com termos, com nomes que nós não conhecemos, que nós não estudamos normalmente, que são fundamentais. Vem falar de Sócrates, de Platão, dos precursores da ideia cristã e do espiritismo, né? Vem nos trazer, depois ele vai nos capítulos de 1 a 5, nós vamos ter uma base fundamental. Nós estamos, inclusive, em contato, né, com o livro aqui, falando com vocês. Ele vai trazer as 3 revelações. Ele vai falar de Moisés, Cristo, Espiritismo, aliança da ciência com a religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Ele vem contextualizando, ele vem explicando para a gente poder dilatar essa compreensão, que é a proposta. Ele vem depois trazer as bem-aventuranças, o Cristo Consolador, orientações para o nosso caminhar nesse processo que é individual e é coletivo de avanço espiritual. E lá no final, Kardec vem nos ensinar a orar. Nós sabemos da importância da oração para nos comunicarmos, né, com os nossos benfeitores espirituais, com Deus e com Jesus, para nós abrirmos o coração, para nós conseguirmos ser acessados por eles.
e vem nos ensinar a não só repetir, a nós colocarmos o nosso sentimento na nossa conversa íntima com esse Pai amoroso, com esses espíritos irmãos. Então ele nos ensina a orar, porque a doutrina espírita também fala para nós da importância que tem a oração nas nossas vidas, né? Então a forma como foi estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo, no dizer dos estudiosos, né? Nós fizemos pesquisa e eles colocam que é como Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminhar da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo é o caminho, é a verdade e é a vida. Nos dando mesmo um farol a mostrar o caminho, para que nós vivamos em abundância como Jesus propôs, da melhor maneira possível, compreendendo mais as leis de Deus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública. Lembremos que Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe lições para todos nós. Lições para nos ajudar nessa caminhada. Então é um caminho infalível da felicidade. Viver buscando o Evangelho, a viver da maneira mais próxima que nós conseguimos a cada dia das lições que Jesus nos ensinou. Então nós estamos aqui em gratidão, comemorando o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós convidamos vocês também, né, nesse dia tão importante, 15 de abril de 1864, nós estamos em 15 de abril de 2021, num momento muito delicado, em que nós precisamos nos aproximar muito e muito de Jesus, né? Para compreendermos, tentarmos compreender de alguma forma tudo o que acontece, buscarmos o nosso ponto necessário de equilíbrio, para orarmos uns pelos outros, para vibrarmos uns pelos outros, para ajudarmos uns aos outros da maneira que nós pudermos, né? E nós, então, façamos a prece de gratidão, e nós queremos finalizar com a parábola do tesouro escondido, que fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, olha só, Caibar Schutel, né, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vai falar para nós. Jesus, sabendo os artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando ao reino dos céus. Fê-lo naturalmente para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista deste outro tesouro, ao qual ele chamou imperecível, lembrando que a traça e a ferrugem não corrompem e os ladrões não roubam. E aí é como o Espírito de verdade, né, trouxe aqui para nós, homens, irmãos, que nós amamos, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Então, todo momento a gente percebe essa doutrina de luz nos alertando. Estamos na matéria, mas somos espíritos imortais. Estamos no mundo físico, material, mas nós somos espíritos imortais e precisamos nos conectar e com esses amigos espirituais e desenvolver cada vez mais o nosso lado espiritual. Então, por isso, todos os alertas, né?
que nós envidemos todos os nossos esforços para tocar em dentro de nós, e participarmos como o Espírito de Verdade nos convidou. Essa página do prefácio é um grande convite para nós. Leiam mais uma vez essa página. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Então, o Espírito de Verdade, o Evangelho de Jesus nos convida a fazermos parte desse grande concerto. Se nós queremos mostrar a gratidão, lutemos, como a doutrina espírita diz. O verdadeiro espírita é aquele ainda que carrega suas muitas imperfeições, mas que não mede esforços para domar as suas más inclinações, para seguir no caminho da realização, né? De colocar em prática, de compreender e colocar em prática o ensinamento desse livro grandioso, dessa obra magnânima, com a qual Deus, Jesus, os amigos espirituais e Allan Kardec nos presentearam. Nosso muito obrigada. Mestre amado, Jesus querido, nós te agradecemos muito, Senhor, pela chegada da doutrina espírita, pela chegada desta obra, por Allan Kardec nos ter sido esse missionário tão importante. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e nós pedimos: sê com todos nós, abraça também a Casa do Caminho, Senhor, a sua direção material e espiritual, a todos os seus trabalhadores. Sê conosco, Senhor. Ampara, protege, guarda, Senhor. Alivia as feridas, das dores da humanidade inteira que passa esse momento necessário, doloroso, Senhor. Fica com todos nós, Senhor. Nós te pedimos, aliviando a todo o sofrimento, Senhor, e contagiando para que o teu Evangelho faça-se presente cada vez mais, sim, Senhor, em todos nós. Graças a Deus.